É quando saiu em desvantagem ao perder o primeiro jogo. Bom, com 4 títulos e 8 finais disputadas, você teve vários confrontos, às vezes contra equipes que eram favoritas ou consideradas. Qual desses que te deu mais trabalho para você e para a sua equipe para preparar ou para estudar o adversário? Ou deu mais trabalho, ou trouxe mais preocupação, ou te deu mais prazer? Depois de todo o trabalho, poxa, conseguimos. Foi o Flamengo de Gabi Arrascaeta, foi o Santos de Marinho Soteldo, foi o Grêmio do Renato, foi o River do Gadiardo. Qual foi? Se você puder contar algum bastidor, acho que é interessante. Olha, primeiro dizer-te que nós, comissão técnica, devorámos o adversário, mas aos nossos jogadores passamos 2, 3 ideias. Se lhe perguntarem agora, eles vão dizer, o professor nem mostra o adversário. Eu digo-lhe 3, 4 coisas só. Agora, há determinados jogos que, quando eu sinto que eles têm que perceber mais, porque eu não gosto que o jogador enche a cabeça de muita informação. Eu quero que ele perceba primeiro que tem que fazer aquilo que sabe. Quando eu sei que ele sabe fazer aquilo que tem que ver com as características dele, então eu acrescento mais um bocadinho de informação. Olha, vais apanhar um adversário que vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Eu passo mais informação ao adversário, porque isto também é desgaste mental. Então eu só passo a informação necessária e, por norma, eu faço aos jogadores aquilo que me acontecia a mim quando eu via um filme. Chegava ao final de um filme e fazia uma pergunta assim, então, o filme, gostaste? Gostei. Então, conta-me lá. E ficava 2, 3 ideias. E quando ela se casou? E quando ele fez o golo? Quer dizer, quando nós saímos de um filme, e eu te pergunto a ti, Abel, olha, o que é que tu achaste do filme? Tu vais, mas o que é que te ficou? Num filme de 1h30 ficam-te 3 ideias. É o que eu passo aos meus jogadores, 3 ideias. 70% e 30% vocês falam no livro. 70% está no livro. A sua equipe, e agora, 30% eu vejo muito, e os meus treinadores, e a minha equipe técnica, nós aí vemos o adversário de fio a pavio. Agora os jogadores, não. Eles perguntaram agora, dizem, ele quase não mostra. Agora há determinados jogos que nós temos que mostrar quando o adversário faz coisas diferentes. Quando o adversário faz coisas diferentes, eu tenho que mostrar aos jogadores, olha, nós normalmente estamos habituados a apanhar este 4-3-3, vocês já sabem, não vou estar a repetir a mesma coisa 2 em 2 dias. Que é outro, nós jogamos 2 em 2 dias, eu vou ali massacrar. 2 dias, massacre. Mas a informação chega a uma altura que já nem me ouvem. Então tem que haver este equilíbrio. Agora, houve um jogo que nos deu... Não foi só um, foram... O Atlético Mineiro em casa e lá foi um jogo que nos deu toda a gente dizia, eles é que vão ganhar, eles é que vão ganhar, eles é que vão ganhar. E eu deixo eles dizer isso e depois ainda metia mais. Estão a ver o que é que eles andam todos a dizer? Ganhar porquê? Porque gastaram isto, investiram isto, certo? Há coisas em que eles são melhores. Nos 4 fatores de rendimento, há uma em que eles são melhores. Mas nas outras 3 nós somos melhores. É o que eu penso. Numa eles são melhores, mas nas outras 3 nós somos melhores. E contra o River, sobretudo da parte tática lá contra o River, o jogo de lá. Cá foi daqueles jogos que vão ficar para a história, que eu já vos disse que eu disse, eu já não consigo fazer nada. É nada. Na segunda parte eu não consigo fazer nada. Agora o jogo do River lá, nós temos que fazer ali uma alteração tática diferente para reconhecer esse poderio que tinha o River e acabamos por... Mas também tem aí outras que nós fizemos e deu torto. Eu falo de outras que deram torto. Que deram errado também. O importante é que eu acredito. Tu tens que saber, não, é isto que eu acredito. E depois vai dar certo ou errado. É muito fácil depois no final os jornalistas dizer, pois é, porque é que ele tirou aquele, meteu o outro. No final é fácil isso aí, no final até eu digo, porquê que eu fiz aquilo? Mas tens que decidir. A parte boa agora, Abel, um dia antes do Mundial, não tinha nem o título da Recopa, o programa que eu apresento, Jogo Aberto, entrevistou o Luiz Felipe Scolari e diretamente a mim ele declarou que você já era, naquele momento, o maior técnico da história do Palmeiras. Sem a gente perguntar, foi algo espontâneo. Como é que você recebeu essa declaração vinda do Felipão? Ele gosta de mim, por isso é que ele disse isso. Acho que não. Acho que foi bem além. Acho que temos uma relação muito boa. Já do tempo de Portugal, ele foi um cara, uma pessoa, acho que é assim, espetacular comigo. Tenho um sonho que não cumpri. Eu não fui internacional português. Fui à seleção, mas não cumpri esse sonho. E foi com ele, foi ele que me chamou. E ele não sei se ele se lembra, mas eu lembro como se fosse hoje. Ele chamou-me e disse-me, olha, nós vamos jogar contra a Finlândia em Leiria. Se nós ganharmos em Leiria e ficarmos apurados, eu vou-te meter no Porto, que era contra a Arménia, acho eu. Mas ele foi sincero. Infelizmente nós não ficámos apurados nesse jogo contra a Finlândia. Eu acho que é a Finlândia, posso estar enganado.
Mas lembro perfeitamente disso que ele me disse. Foi muito humano, muito sincero, muito frontal comigo. E a partir daquele momento eu percebi porque é que a seleção conseguia ter aquele ambiente, aquela atmosfera, aquele entrosamento, aquele espírito. E ele conseguiu isso, conseguiu unir um país em torno de uma seleção, e ele brasileiro, em Portugal. E foi a partir daí que nós demos realmente em que as pessoas tinham orgulho na sua seleção. Não era torcia nem para o Benfica, nem para o Porto, nem para o Sporting. Todos torciam para a nossa seleção, e ele foi o máximo responsável disso. Ele disse isso porque gosta de mim, nós falamos muitas vezes um com o outro, e ele disse isso por isso. Você narra aí um episódio em que você estava na seleção, por pouco não jogou, mas logo depois veio a sua contusão, que encerrou prematuramente a sua carreira como jogador. Eu queria saber se isso é uma frustração de alguma maneira, ou se isso te preparou para ser o técnico que você é, porque você já vinha estudando simultaneamente. Olha, naquele momento, sabem, quando vocês dizem aqui, já fiquei sem chão, pagou tudo. Quando tive a lesão no joelho e hoje estava com 29 para 30, ou 30 para 31, já não me recordo bem a idade, e eu fiquei assim, acabou isto. E parece que se fechou-se, acabou o futebol para mim. A verdade é que todo o passado que eu tinha, enquanto jogava, eu licenciei-me em Educação Física, sou professor. Enquanto jogava, tirei o 2º nível de treinador, que na altura não sabia. E eu fui tirando isto para quê? Porque achava que quanto melhor formado fosse, quanto mais estudasse, quanto mais lesse, quanto mais desenvolvimento pessoal eu tivesse, melhor homem ia ser, melhor jogador ia ser. Nunca pensei na vertente de treinador, porque foi uma consequência. Quando isso aconteceu, fechou tudo. E no momento que eu pensei que ia deixar, ia ter que fazer outra coisa, não sei, talvez ser professor ou alguma coisa ligada aos automóveis, o diretor do Sporting convidou-me para queres começar aqui a tua carreira de treinador? Eu disse, porquê? Não, nós achamos que tens perfil, tu já tens o 2º nível de treinador, tu és formado, não queres começar aqui, nós damos-te um contrato de 4 anos, nem discutimos valores na altura. Aquilo parece que fez magia, quer dizer, uma coisa que foi a lesão, que foi algo que na altura, quando olho para trás, foi o pior que me aconteceu. Hoje digo, se calhar foi um sinal de Deus, diz, sai daí que tu jogador já chega, já não percebe nada disso. Vai para outra, que tu vais ser muito melhor treinador do que de jogador. Portanto, foi um bocadinho assim, aquilo que eu pensei que foi mau na altura, acabou por ser um ajuste de velas para uma nova rota. E você é melhor treinador do que foi jogador? Você sonha... Sou porque eu sou o melhor treinador, porque o jogador era muita força, muita vontade, era aquele lateral que tirava sempre nota. O jornalista dizia sempre, nunca dizia mal, mas dizia esforçado. Acho que o PVC ainda não concluiu. Isso, mas não era 10, não era assim, era esforçado. Eu lembro de você jogando e você era bom jogador, tanto que foi convocado. Eu queria voltar para a pergunta do Abel, porque as rotas do ataque, você toca nas rotas do ataque, rotas da defesa, rotas do ataque. 4. O gol contra o Flamengo, o primeiro gol, você diz, o segundo também é treinamento de pressão, mas o primeiro gol. O Veiga diz assim, a jogada foi na linha de fundo no treino, veio para mim, eu não cheguei na bola. Ele me disse, vai até a marca do pênalti, que a bola vai chegar para você. O Veiga é um puxa-saco, está a dizer isso que eu quero jogar. Não, eu vou fazer outra observação. 40 dias antes do jogo contra o Flamengo, você mudou o lado do Gustavo Gomes. Você tinha tomado um gol contra o Flamengo no Maracanã, daquele lado o Gustavo Gomes estava centralizado com linha de 5. O Gustavo Gomes pela direita, o Luan mais protegido. A jogada sai do Gomes para o Mike. Você desenhou aqui. O Dudu tinha que servir de isca, porque o Felipe Luiz vinha atrás dele. Eu tive essa pergunta agora há pouco sobre a história da montanha, se ficou alta demais, né? No caso do Chelsea, e você se incomoda com isso. Não, nada. Te incomoda você perceber que nem todo mundo entende esse tipo de artimanha e você desenhou a jogada do primeiro gol? Deixa eu dizer isto. Eu já desenhei jogadas de golo que deram golo e deram títulos, e já desenhei jogadas de golo que deram frustrações e derrotas. Eu sei que vocês vão buscar sempre os exemplos bons, mas também já correu mal, já deu errado.
Sim, nós sabíamos o quê? Que o Arrascaeta não defende. Eu dediquei muito tempo da minha vida a estudar futebol profundo, estudar profundo. Eu vou tentar explicar isto com uma matemática muito simples. Eu se tenho 4 jogadores a defender, 4, e tenho 5 a atacar, eu estou em igualdade ou inferioridade numérica? Se você tem 5 a atacar contra 4, você tem superioridade numérica. Não. Eu tenho 4 a defender e 5 a atacar. Estou em igualdade ou inferioridade numérica? Depende de quem está atacando e quem está defendendo. Quem está atacando está em superioridade numérica. Os que estão a defender são os 4. Tenho 4 a defender e 5 a atacar. O ataque está em superioridade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, no mínimo, igualdade. E há equipas aqui no Brasil que só metem 3 a atacar. Só metem 3. Centroavante, ponta e o outro ponta. E eu não preciso, só preciso meter mais 4. Agora, quando jogas contra um Chelsea, que te mete 5, 6, 7, vocês aqui não gostam de ver, mas reparem, parem. E vocês veem equipas a defender. Os laterais por dentro, os pontas para trás fazem 6-3-1. Eu não vejo ninguém a dizer, olha, a equipa X está a defender com 6, porque os pontas acompanham os laterais até ao fim e defendem com 6-3-1. Porque defendem com 6-3-1 aqui. E você ataca com 5. Só que há umas vezes eu ataco com 5, outras ataco com 6 e já ataquei com 7. Vocês veem o jogo do CRB aqui em casa, só os 2 zagueiros atrás é que não atacavam. Os outros todos deixámos atacar com 8. Diga, Leonardo estava pedindo a palavra. Eu queria ficar nesse primeiro Para mim, gol. futebol é matemática. Queria continuar nesse Gente, acho que a gente podia aproveitar para ampliar um pouco os assuntos em vez de discutir. Não, eu vou ampliar o jogo. assunto. A gente só tem mais um bloco. Não, fica tranquilo, vou ampliar o assunto agora. Tá. Esse primeiro gol, ele me lembra uma jogada de futebol americano. Não tanto pelo lançamento em profundidade do Gomes, mas pela movimentação do Dudu e pela movimentação do Rony para mexer na marcação. Tem alguns elementos do seu livro que conversam com metodologias de outros esportes. Um amigo esses dias me lembrou, fez uma comparação entre a regra das 24 horas e a metodologia do próximo jogo do Coach K, da Duke University, nos Estados Unidos. Em que medida outros esportes influenciam o teu trabalho? Para além da Fórmula 1. Como é que se chama aqui o jogo das damas? É damas? Damas. Vocês sabem, xadrez. Vocês sabem que às vezes nós temos que dar uma peça a comer para comer 2. Certo? Temos que dar uma peça, como é que você chama aqui? Peça? Aquela... Dá uma a comer, para depois comer 2, não é? O que é que nós fizemos nesse jogo? Nós sabíamos que o Arrascaeta não ia acompanhar o Mike até ao fim. E o Filipe Luís ia ter uma dúvida. Ou ia acompanhar o Dudu para dentro, ou ia acompanhar o Mike. Se acompanhasse o Mike, ia ficar o Dudu livre. Se acompanhasse o Dudu, ia ficar o Mike livre. Isto foi o que eu disse aos jogadores, mas eles é que fizeram acontecer. Ou seja, nós tínhamos que criar ali um elemento distrator, distrator assim que se diz, que distraísse ou que criasse dúvida no lateral do Flamengo. Mas vamos estar a falar do mesmo, eu estou a falar só de um lance e o futebol foi muito mais do que esse lance aí. O Flamengo também teve oportunidades para poder fazer gol. E eu concordo com o que o Renato Augusto disse aqui há dias. Eu perdi, não presto. E o Abel ganhou, e é o melhor, é mentira. É mentira. Isso é mentira. Mas tem algum outro esporte que te influencia nesse seu... Eu gosto, olha, posso dizer que estou a ler agora um livro que é de futsal, que é... o título é... a decisão, como é que é? Está-me a esquecer o nome. Você traz outras coisas? Não. Gosto sobre a tomada de decisão no futsal. Foi um livro lançado aqui que é sobre fala de 2 treinadores, o treinador nacional da Seleção Nacional Brasileira com o treinador da Seleção Nacional Portuguesa. Eu gosto de ler porque eles falam muitas vezes em conceitos de jogo, em fundamentos de jogo, que tal como o Tela Santana disse aqui, antes de falarmos nos comportamentos gerais da equipa, temos que falar dos fundamentos individuais, do passe, da recepção, do remate, do cabeceamento. Ele disse isto aqui neste programa aqui. E eu acrescentaria mais. Ele só falou de aspectos ofensivos. A contenção, o desarme, os aspectos, a cobertura, os aspectos defensivos também, que é para complementar um com o outro. Mas eu gosto de ver... Posso dizer um que eu vi, adorei, uma série, um documentário dos últimos que vi, que é As Regras de Jogo, que fala sobre um treinador de ténis, que é mais desporto individual, 2 de futebol, um masculino e um feminino,
E 2 de basquetebol, um homem e uma mulher também. Perfeito. Então a gente faz mais um intervalo, volto com o Martim e o Vladir, que não perguntaram nesse bloco, para o nosso 5º e último bloco da entrevista.